Estudo de caso, o divórcio de um arquiteto de sistemas sênior e as lições aprendidas em produção. Todo grande incidente nos ensina algo valioso. Quando uma arquitetura legado, aquele modelo monolítico e rigidamente acoplado, entra em colapso após anos de operação, o diagnóstico inicial costuma ser de falha crítica. Este material é, na prática, o relatório de post-mortem de um evento de sistema severo, a descontinuação de um casamento na casa dos 40 anos e a subsequente refatoração completa de infraestrutura. O que você verá nestes slides não é autoajuda. É engenharia reversa aplicada à sobrevivência e ao recomeço. Nesta análise de caso, vamos explorar as lições aprendidas ao migrar a vida para um ecossistema de microserviços ágil e altamente disponível. O escopo aborda os novos setores de problemas e suas soluções técnicas. A arquitetura distribuída de paternidade. Como estabilizar o UX emocional e garantir a previsibilidade de rotina para dois meninos trafegando entre dois nós, lares, diferentes. Gestão de carga e CI/CD doméstico. A eliminação do trabalho invisível e do toil manual, usando sistemas documentados e soluções de automação residencial descentralizadas. Otimização de physical compute. A aplicação de protocolos de biohacking e calistenia para garantir que o seu hardware suporte a alta demanda da vida autônoma sem thermal throttling. Isolamento financeiro e segurança de perímetro. A blindagem do seu capital como desenvolvedor freelancer, separando as rotinas operacionais em um novo cofre autônomo, livre de vulnerabilidades passadas. O principal takeaway deste estudo de caso é claro: o colapso do sistema legado foi o gatilho necessário para compilar uma versão muito mais resiliente, soberana e livre. Os logs foram analisados, os bugs foram mapeados. Prepare-se para o deploy do seu novo ambiente de produção. Agora vamos aos detalhes. Neste slide nós vamos mudar a perspectiva. Vamos parar de olhar para o divórcio aos 40 anos apenas como uma crise emocional e passar a encará-lo como o que ele realmente é no nível lógico, um evento crítico de sistema, um verdadeiro incidente em produção. Para a nossa geração, os Senials, essa transição não é um bug passageiro que você resolve com um hotfix no fim de semana. O que aconteceu foi o colapso de uma arquitetura legado, e isso exige uma recalibragem estrutural completa. Se vocês olharem para o gráfico de System Uptime, vão notar duas abordagens diferentes. A linha laranja representa o erro clássico de diagnóstico, o modelo de crise. É o que acontece quando o sistema sofre a queda inicial. A capacidade despenca para 15%, e você tenta forçar a máquina a operar em 100% logo em seguida. O resultado é aquela oscilação caótica. Você até bate a meta de performance, mas às custas de superaquecimento, alertas constantes de sistema e risco iminente de burnout. É insustentável. A linha verde, por outro lado, mostra a realidade do sistema, ou o modelo de convalescença. Aqui, nós aceitamos a queda temporária de performance. Nos primeiros 12 meses, a capacidade de processamento vai cair para a casa dos 60%. E está tudo bem, é o período de refatoração. O gráfico nos mostra que a recuperação total é um roadmap de longo prazo, exige de 3 a 4 anos de manutenção estendida e focada para estabilizar o novo ambiente. A grande lição prática aqui está no quadro verde. Opere em Safe Mode. Durante esse período de reconstrução você precisa rodar em modo de segurança. Feche os aplicativos em background que não são vitais. Reduza a carga cognitiva não essencial para evitar que a sua CPU chegue a 100% de uso à toa. Foque o seu processamento apenas no core da sua infraestrutura, a sua saúde, os seus filhos e as suas entregas críticas. A estabilidade de longo prazo depende dessa paciência inicial. O próximo slide explica a vida amorosa e pessoal como se fosse uma reunião de alinhamento técnico na segunda-feira de manhã. O que temos aqui é a clássica refatoração de identidade. Na esquerda, temos o nosso glorioso monolito, aquele seu casamento tradicional. Uma arquitetura legado pesada, rodando um código onde tudo está rigidamente acoplado. Você compartilha a conta bancária, a senha do streaming, a sogra e o cronograma de final de semana no mesmo servidor. Qual é o grande risco aqui? Ponto único de falha. Se o módulo esqueceu de lavar a louça, der erro de sintaxe, ele imediatamente derruba o servidor de paz no final de semana junto. Um crash catastrófico que afeta toda a rede. Aí o sistema entra em colapso e você precisa migrar. Mas, atenção para a seta no meio da tela. Cuidado com a armadilha do Army of One. O objetivo do divórcio não é você virar um sysadmin paranoico que se isola num bunker offline achando que não precisa de mais nenhum nó na rede. O objetivo real é o lado direito do slide.
a terra prometida dos microserviços. Olha a paz de espírito dessa nova arquitetura. Tudo é modular e resiliente. O container de parenting roda liso, com recursos dedicados para garantir a estabilidade com os meninos, sem travar o resto. O work está lá, escalando seus projetos indie e freelas de forma totalmente autônoma. O banco de dados de Finances agora tem chaves de segurança só suas. A API de Health garante que os treinos de calistenia e os protocolos de biohacking funcionem sem gargalos. E o melhor de tudo, o módulo de dating agora é um ambiente de staging isolado. Se o encontro de sexta-feira der erro 404, ou for um desastre completo, a falha é estritamente local. O bug não corrompe a sua tabela de Finances e nem trava o serviço de parenting no dia seguinte. O core do seu sistema continua rodando em 100% de uptime. Agora vamos falar do trabalho invisível. Sabe aquela exaustão no fim do dia? É o trabalho invisível. São processos rodando em background consumindo sua CPU e gerando burnout. A boa notícia: ao mapear isso, o caos vira apenas rotina de sistema. E sistemas, nós sabemos otimizar. A carga logística é sua orchestration. Agendas e contas não são fardos, são scripts. Automatize o máximo possível e recupere seu tempo. A carga cognitiva é seu database management. O tamanho do tênis dos meninos, senhas, a despensa, tirar essas informações da sua memória RAM e documentar em um banco de dados limpo, elimina os picos de ansiedade. A carga social são as external APIs. O grupo da escola, as demandas da família. Você não controla o caos de uma API de terceiros, só gerencia o tempo de resposta do seu sistema. Defina limites claros e proteja seu núcleo. A carga emocional é o seu UX e Vibe Management. Aqui você desenha a interface da sua casa. Regular seu próprio humor é o que cria um porto seguro e acolhedor para os seus dois meninos. Essa interface não precisa ser livre de bugs, só precisa ter uma boa usabilidade afetiva. Por fim, a carga antecipatória é o Predictive Prefetching. Preparar a lancheira à noite não é apenas uma obrigação, é enviar um pacote de cuidado para o seu eu do futuro. É preencher o cache hoje para amanhã de amanhã rodar sem atrito. O grande recado aqui é: pegue leve com você. Se o processador esquentar, não é fraqueza. É apenas alto volume de processamento em background. Dê um reboot quando necessário e confie na sua própria senioridade para estabilizar esse servidor. Aqui entramos no desafio da arquitetura distribuída, gerenciar dois nós ativos: a casa da mãe e a sua. O segredo não é tentar um espelhamento perfeito de servidores. O que os seus dois meninos precisam é de sincronização de ritmo. O maior risco de crash no sistema está nas transições, a troca de contexto. A solução? Implementar handoff Zero Touch. Sempre que possível, evite a transferência na porta de casa. Faça esse deploy em um ambiente neutro, como a escola. Isso elimina a fricção e a tensão. Segundo ponto crítico: redundância física. Duplique a infraestrutura básica: carregadores, escovas, peças-chave de roupa. Isso zera a latência e o estresse de esquecer itens no outro nó. Por fim, o UX Management. O sistema operacional emocional deles exige APIs previsíveis. Manter o core da rotina de sono e alimentação consistente é o seu SLA. É isso que garante a estabilidade. A verdadeira sabedoria do CI/CD doméstico é preservar a energia do seu sistema principal, você. O toil manual, as tarefas repetitivas e sem valor, drena silenciosamente a sua capacidade criativa. Aplicar batch processing nas refeições deixa de ser preciosismo técnico e vira um protocolo de otimização essencial para manter a sua alta performance. Ao rodar sprints de manutenção e retrospectivas com os seus dois meninos, você constrói um ecossistema antifrágil. Automatizar o caos banal libera a sua CPU para as visões que realmente importam. Que tal transformar essa arquitetura em um projeto maker de fim de semana com seus dois meninos? A ideia é construir a base secreta deles. Vocês podem usar os sensores para criar um alarme de intrusos ou mudar a iluminação do quarto automaticamente. Para transformar isso em uma brincadeira que ensina tecnologia, explique os termos assim para eles. Home Assistant é o cérebro do nosso QG. Funciona como o computador central de uma nave espacial, tomando decisões rápidas e seguras aqui dentro, sem precisar pedir permissão para a internet. Sensores Zigbee são os espiões da casa. Agentes secretos minúsculos que avisam o cérebro se alguém passou pela porta ou se a temperatura do ambiente mudou. Gatilhos, triggers,
É a regra de causa e efeito. Vocês mesmos vão programar. Se o espião detectar movimento na porta, o gatilho, então pisque a luz de vermelho como um alarme. Colocar os meninos para testar esses gatilhos na prática ensina a lógica de programação de um jeito super divertido. Vocês ainda podem configurar o Cardputer para ser o painel de controle portátil e independente dessa base secreta. Aqui, a ideia central é tirar a gestão da casa da sua memória, armazenamento volátil e documentá-la num sistema persistente. Conceitos-chave: CMDB Runbook, seu manual operacional central. SOPS, rotinas da casa documentadas. SSOT, o repositório mestre. Se você sofrer downtime, qualquer operador backup assume a casa imediatamente, sem latência. Chegamos ao upgrade de hardware mais empolgante de toda a sua arquitetura, o seu Physical Compute. Esqueça aquela narrativa ultrapassada de que a casa dos 40 é o início do declínio. Esse é o momento exato em que você assume o nível de acesso root da sua biologia e constrói a melhor, mais afiada e mais letal versão de si mesmo. Isso é puro biohacking na veia. Nós não estamos apenas tentando ser saudáveis, estamos otimizando os nossos Golden Signals. O seu VO2 Max é a banda larga do seu corpo, a sua capacidade brutal de gerar energia sob demanda. A HRV é a sua resiliência mental e física, a velocidade com que seu sistema volta ao foco absoluto após um pico de estresse extremo. E como nós fazemos o deploy de tudo isso? Construindo resistência com o Zone 2 Cardio, e principalmente destruindo limites com a calistenia pesada. Dominar a gravidade e o próprio corpo nas barras não é só construir força real, é forçar a autofagia. Você está literalmente rodando um garbage collector biológico, limpando células velhas, blindando o cérebro e esculpindo uma máquina que desafia o tempo. Você é o arquiteto do seu próprio futuro. Rodar esse protocolo garante que você tem energia inesgotável para inovar nos seus projetos, e uma vitalidade implacável para ser o super-herói dos seus meninos. Bora compilar essa nova versão, porque o seu potencial máximo acabou de ser destravado. Sua mente é uma CPU de altíssima performance, mas até os melhores processadores sofrem thermal throttling sob estresse contínuo. Aqui entra o seu sistema de resfriamento nível hard. A Cold Therapy não é sofrimento, é um choque cirúrgico que reprograma seu sistema nervoso para rir da cara do pânico. O sono é a desfragmentação de disco inegociável, ele limpa o cache e restaura a sanidade de um dia pesado. E o Breathwork? É a sua estabilização de clock em tempo real. Quando a pressão estoura, você respira, derruba a temperatura e continua operando como uma máquina inabalável. Chegamos à migração mais delicada do sistema: o desacoplamento financeiro. O cofre legado era um banco de dados monolítico. Agora o foco é construir o seu novo cofre autônomo. Para quem valoriza a verdadeira soberania e soluções independentes, esse é o momento de assumir o controle total da sua própria infraestrutura. O primeiro passo é o isolamento de dívidas e a atualização de beneficiários. Isso não é burocracia, é revogação de credenciais antigas e fechamento de portas de segurança Fix-Applied. Você precisa blindar o seu patrimônio e o futuro dos seus 2 meninos. Em seguida, reposicionamos o portfólio. Você está refatorando a sua base para rodar de forma enxuta, otimizando o seu capital para a nova realidade. O resultado final é um sistema financeiro totalmente descentralizado, resiliente e antifrágil, pronto para financiar e escalar os seus novos projetos com absoluta autonomia. Seu dinheiro agora é tráfego de rede. Sem roteamento, o servidor cai. A mágica é automatizar o fluxo. A grana entra e o script divide, o balde da sobrevivência, o cofre blindado dos seus freelas e a nossa obra-prima, a API compartilhada. Usar um app neutro para rachar as despesas dos meninos elimina qualquer drama. Você troca a fadiga do quem pagou o quê, pelo maravilhoso silêncio do "o sistema já processou". É a verdadeira paz de espírito automatizada. Vamos baixar um pouco a guarda agora e falar de coração aberto. O seu Core System não é apenas um diagrama em uma tela, ele é o seu santuário. É a sua paz de espírito, é a risada dos seus 2 meninos ecoando pela casa no fim de semana, é a sua liberdade reconstruída com tanto esforço. Esse núcleo é sagrado, e custou muito caro para ser estabilizado. Voltar aos relacionamentos nesse Round 2 não significa abrir as portas do seu servidor para qualquer conexão. E é aqui que entra o brilho da maturidade.
Você estabelece um firewall emocional não por medo ou cinismo, mas por um profundo respeito pelo que você construiu. O objetivo do jogo mudou. A busca é por companheirismo, química e troca genuína, não necessariamente fundir duas vidas e duas contas bancárias sob o mesmo teto. Esse é o charme das integrações de API seguras, o que chamamos de modelo LAT, Living Apart Together, vivendo juntos mas separados. Você se conecta, vive histórias incríveis, compartilha a vida, mas mantém as infraestruturas separadas. Ninguém ganha acesso root ao seu sistema principal logo de cara. A intimidade é construída com permissões graduais, respeitando o seu tempo. Ao aplicar essa seleção com clareza, filtrando as incompatibilidades precocemente, você para de gastar energia com o que não tem futuro. É aprender a amar de forma inteligente e leve, preservando o seu porto seguro. Afinal, o melhor que você pode oferecer ao outro, a si mesmo e aos seus filhos, é um homem que sabe proteger o próprio coração, com a mesma excelência que constrói seus projetos. Chegamos à nossa síntese, a topologia do Full Stack Human. É aqui que a verdadeira beleza de toda essa jornada se revela. Muitas vezes, a descontinuação de um software legado assusta, mas a verdade profunda é que ela liberta. O que você construiu não é apenas um manual de sobrevivência, é uma arquitetura desenhada para a liberdade e para a alegria de viver. Olhe para a Base Layer, a sua infraestrutura. Quando você aprimora sua biologia com o biohacking, forja sua força natural na calistenia e blinda suas finanças, você não está apenas se mantendo saudável. Você está criando um alicerce indestrutível e soberano. No Middle Layer, o nosso back-end, a mágica da automação silenciosa acontece. Ao criar um lar inteligente e processos descentralizados, você tira dos ombros o peso do caos diário. O que antes drenava sua energia, agora roda liso, em background. E por que nós otimizamos tanto a máquina e os processos lógicos? Exatamente para sermos plenamente humanos na top layer, a nossa interface com o mundo. Quando a infraestrutura é sólida e o back-end é autônomo, a sua camada de experiência opera com zero latência. É a altíssima disponibilidade do seu espírito. Você ganha clareza, paciência e energia vibrante para ser um pai extraordinário, criando um porto seguro e memórias incríveis para os seus 2 meninos. Você abre espaço para conexões reais, romances leves, e para criar projetos que tenham o seu DNA. O fim daquela arquitetura antiga foi, na verdade, o seu maior upgrade. Você deixou de apenas gerenciar crises para viver, em sua plenitude, a versão mais livre, presente e autêntica do seu próprio código-fonte. O sistema agora é seu. Chegamos ao fim do nosso deploy. O código legado foi descontinuado e agora é hora de rodar o protocolo de Bootstrap. Esse é o seu sprint de 30 dias para compilar e iniciar a sua nova vida. Na semana 1, entramos em modo de segurança máxima, Perimeter Security. É o seu grito de independência. Troque senhas, audite dívidas conjuntas e atualize beneficiários. Como um bom defensor de soluções descentralizadas e autônomas, você está retomando o controle total da sua própria infraestrutura. Na semana 2, o foco é a Domestic Orchestration. Suba o seu CMDB no Notion e inicie o batch cooking. E aqui vai uma dica de ouro de hardware doméstico. Compre um bom par de luvas de borracha grossas para lavar a louça e proteja seus periféricos. Aproveite para isolar as VLANs da casa. Separe a rede IoT e o seu ambiente de freelancer dev da rede onde os seus 2 meninos vão jogar. Não deixe um download pesado deles derrubar a sua entrega de projeto na calada da noite. A semana 3 é pura Compute Optimization. O biohacking entra no jogo para valer. Estabeleça seu protocolo inegociável de sono e volte para as barras de calistenia para forjar a força física. Você precisa desse uptime de 100%. Configure também seus firewalls sociais, se for voltar para o jogo dos encontros, que seja com permissões restritas. Nada de ceder acesso root ao seu ecossistema tão cedo. Por fim, a semana 4 é o System Review. Faça sua retrospectiva pessoal, avalie o cenário para otimizar a sua carga tributária de renda única e faça aquele ajuste fino maravilhoso nas automações da casa. Sair de um sistema monolítico e reconstruir tudo do zero em microserviços não é para os fracos. Vai dar trabalho e vai rolar erro de compilação no meio do caminho. Mas olha a beleza do que você está construindo, um ambiente de produção antifrágil livre e sob medida para você e para os seus garotos. Você é o arquiteto de sistemas da sua própria jornada agora. O console de log está limpo, sem mensagens de erro na tela. O System Status acendeu a luz verde. Você está oficialmente pronto para operação autônoma.
Que a força esteja com você nesse novo build. O servidor é todo seu. Boa sorte, maninho. O colapso do sistema legado foi o gatilho. Prepare-se para o deploy do seu novo ambiente de produção.